Olá a todos, estamos de volta aqui na segunda semana de aula, nesse nosso trabalho, nessa nossa rotina, nessa nossa nova vida, que precisa muita paciência e bastante dedicação. Mas vamos em frente, hoje nós vamos estudar um pouco sobre as noções de versificação. O que significa isso? Veja só, versificação vem de verso que a gente atribui ao poema. Então a gente vai aprender um pouco, ter algumas noções de como a gente deve produzir um poema. Claro que é mais difícil a produção de texto, mas se a gente ao menos aprender a reconhecer essas técnicas empregadas nos poemas, já teremos dado um grande passo, ok? Então diz aqui, versificação é a arte ou técnica de fazer versos. Mas vamos aqui para frente. Vamos imaginar o seguinte, que eu pedisse para vocês produzirem um poema. Só uma hipótese. E você ficasse sem assunto, como é que você iria produzir? Nós temos aqui um exemplo de um grande poeta lá do século XVII, o chamado Gregório de Matos. Veja como ele produziu um poema, na medida em que uma pessoa influente da sua época, salvo engano, um conde, pediu para ele para que Gregório de Matos fizesse um poema para ele. E aí Gregório de Matos deu branco. E aí? Eu vou falar sobre o quê? Faltou assunto. A habilidade ele tinha, mas não tinha o assunto, não tinha a chamada inspiração. Como foi que ele se virou para produzir isso? Então eu vou lendo esse poema aqui e ao mesmo tempo a cada verso eu já vou comentando para a gente ter uma noção da brincadeira que ele fez. Então veja só, um soneto começa em vosso gabo. Que quer dizer o quê? O soneto ele começa em elogio à pessoa a quem ele está se dirigindo, e o soneto ele se refere, no caso, a essa estrutura de poema aqui. Este poema, produzido com 4 versos, depois dos 4 versos, os 3 mais 3, nós chamamos de soneto. É isso que ele quer se referir. Então, repetindo, um soneto começa em vosso gabo. Contemos essa regra por primeira. O que é essa regra por primeira? Então, ele quer dizer o seguinte, a regra de elogiar, fazer o elogio à pessoa que encomendou o poema. E ele chama de primeira, que seria a primeira linha. Então, a primeira linha do poema já se foi, a primeira regra. Agora ele começa a terceira já dizendo, já lá vão 2. Quer dizer o quê? Para quem não tinha assunto, para quem não sabia começar o poema, então ele já conseguiu escrever 2 versos, 2 linhas de um poema. E ele continua dizendo, e esta é a terceira. Quer dizer, a terceira linha já se foi. Já este quartetinho já está no cabo, que quer dizer o quê? Já está pronto, já está acabado. Para quem não tinha nada, já conseguiu fazer 4. E no caso a estrofe com 4 versos, chama-se quarteto, que ele chamou de quartetinho. Agora vamos para frente. Na quinta, tosse agora a porca o rabo. Eita, quem aqui não conhece essa expressão? Agora a porca tosse o rabo, quer dizer, a coisa fica difícil, né? Então já seria a quinta linha. A sexta vá também desta maneira, difícil como foi a quinta. Na sétima entro já com gran canseira, que quer dizer grande cansaço, né? E saio dos quartetos muito bravo. Quer dizer, ele já terminou aqui 2 quartetos, quer dizer, ele já fez 8 versos do seu poema. Isto para quem não tinha assunto algum para falar. Agora, nos tercetos, que direi? Ele se pergunta, o que eu vou dizer agora? O soneto, repito, é formado por uma estrofe de 4, mais outra de 4, depois 3 mais 3. Por isso que ele chama de tercetos agora. Tercetos por 3 estrofes de 3 versos. E ele se pergunta, o que é que ele vai dizer agora? Direi que vós, Senhor, a mim me honrais, gabando-vos a vós, e eu fico um rei. O que é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que é o Senhor, na medida em que ele faz um elogio ao conde, provavelmente,
ele também recebe esse elogio de volta e é como se ele transformasse num rei, já que vai ter no conde uma grande admiração. E agora, ao último terceto, a última estrofe, ele diz: nesta vida um soneto já ditei. O que é que ele está refletindo aqui? Meu Deus, por que tanta dificuldade de fazer um poema, de fazer um soneto, se eu já fiz tantos? Eu sei fazer. Ele colocou isso no poema. Continuando, ele diz: se desta agora escapo, nunca mais. Que quer dizer, eu não quero mais me meter nessa encrenca aqui. E aí termina dizendo: louvado seja Deus que eu acabei. Isso é a satisfação de uma tarefa acabada, finalizada. Se coloque você agora, aluno, eu pedindo para você produzir um texto e você tendo toda essa dificuldade e depois a satisfação do trabalho concluído, do trabalho realizado. Ok, isso aí é só para a gente introduzir uma brincadeirinha. Agora vamos para cá. Noções básicas de metrificação. Então vamos entendendo agora as partes, a estrutura que compõe um poema, certo? Então vamos dar nome agora a essas estruturas. Verso, como a gente já viu, cada uma das linhas do poema. Então aquela linha, a gente não vai chamar somente linha, agora é verso. Isso é uma metrificação, ou melhor, isso é uma nomenclatura própria do poema, para se chamar a linha. E agora vamos para a estrofe. O que é estrofe? Vai ser o conjunto de versos. No texto que a gente está mais habituado a um romance, uma historinha infantil, quando a gente lê os nossos livros, então quando a gente faz a nossa redação, nós estamos acostumados a dividir o nosso texto em parágrafos. Então, parágrafo é para aquele tipo de texto chamado prosa. Como nós estamos no poema, então não vamos chamar agora de parágrafo, vamos chamar de estrofe, ok? Só voltando, que é para a gente deixar mais claro, bem mais clara essa noção. Então, olha só, cada linha dessa daqui, essa linha, né, vamos chamar de verso. Então, temos 1, 2, 3, 4 linhas, 4 versos. Veja que nós temos um espaço separado aqui em branco. Então, para que esse espaço em branco? Para separar esse grupo aqui de poemas, tá certo? Ou melhor, de versos, tá certo? Para separar desse outro grupo aqui, que se fosse no texto repetindo, na sua redação, que não fosse um poema, a gente chamaria de parágrafo. Aqui vamos chamar de estrofe, ok? Fácil demais, né? Então a estrutura estrófica, quer dizer, da estrofe, pode ser classificada quanto ao número de versos que a compõem. Vejam só, isso quer dizer o quê? Se eu tenho aqui nessa estrofe 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos, vai receber um nome, mais um verso, 2 versos, 3 versos e 4 versos. Então eu tenho também um nome para dar para essa estrofe. Aqui se repete 4, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui também essa estrofe vai receber um outro nome, porque tem um número 6 de versos. Aqui também nós temos 6, ó. Então vai ser o mesmo nome as duas estrofes aqui. Vamos conhecer então. Então as estrofes, de acordo com o número de versos, então vai receber um nome próprio. É preciso você se preocupar com esses nomes? Não, é só para uma questão de conhecimento. Não é tão importante você dominar essa nomenclatura aqui, ok? Então, você pode produzir no seu poema uma estrofe com apenas um verso. Se a sua estrofe tiver apenas um verso, então vai se chamar monóstico. Se tiver 2, dístico, 3, terceto, quadra ou quarteto, quintilha, sextilha, sétima, oitava, nona, décima e acima de 10, a sua estrofe vai se chamar irregular. Ok? Fácil. Não precisa a gente quebrar muita cabeça aqui. Agora vamos para o ponto principal do nosso assunto, que é a escansão. Escandir um poema. O que quer dizer a escansão ou excandir um poema?
Então agora nós vamos contar o número de sílabas poéticas. Então, a gente aprendeu há muito tempo na escola, talvez lá desde o segundo ano, a gente separar as palavras em sílabas. Casa, eu digo casa. Separei a palavra em sílabas. Então, para fazer a escansão de um poema, nós vamos nos utilizar desse conhecimento básico. Quer dizer, se você souber fazer a separação silábica, que a gente chama gramatical, tá certo? Como de casa, então você não vai ter dificuldade para fazer a escansão de um poema. Quer dizer, agora, a escansão da sílaba poética. Certo? Então vamos para algumas regrinhas que a gente tem que conhecer antes de lá. Então vamos lembrar aqui. Se eu digo menino, não vai ficar legal, já estou vendo, então vamos talvez desistir disso, né? Aqui, ó, não vai ficar muito bom. Menino é. Ficou lindo, não ficou? Então a gente separa com menino, ou melhor, desculpa aqui, foi mal. Então vamos ver aqui a bolachinha, que aqui não ficou legal. Vamos repetir. E se a gente está aprendendo, né, a mexer com isso, então nós temos ok, então a gente separa, a gente aprendeu lá na escola, né? Menino. E depois a gente separaria aqui o E, ok? Seria mais ou menos como a gente faria uma separação silábica, né, ou a separação gramatical. Se a gente tivesse que separar essa estrutura menino E. Será que no poema é dessa forma? Quase isso daí. Vamos ver como é que fica. Então vamos seguir esses passos. O primeiro passo é o seguinte: se você tem aqui no caso o verso todo, você vai unir todo esse verso, tá certo? Como se fosse uma palavra só, certo? A gente une, certo? Ao unir todas, então a gente vai para o segundo passo, que é o passo mais importante que eu acho aqui, que é o cuidado que a gente deve ter. Olhem só. Vou mudar aqui o. Deixa eu achar aqui. Uma coisinha. Achei aqui. Olha só. Lembrando aqui em cima a separação silábica. Então vamos separar aqui a sílaba. Então minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nesse primeiro verso seria minha terra tem, né? Peraí, a gente separa aqui. Depois o tem. Aí palmeiras. Então nós teríamos a separação gramatical dessa forma aí, sem nenhum problema, né? Agora vamos atentar aqui para a próxima. Onde separamos dessa forma, ok? Aqui, olha só, nós vamos ter esse encontro aqui. O que é que a gente vai ter nessa parte aqui? Depois eu volto. Aí eu venho e separo do A, ok? Então vamos parar de cima. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas nesse primeiro verso, ok? Depois vamos ver uma pequena observação aí. 8. Aqui na de baixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Eita, será que está correto? Lembre disso daqui. Então vamos voltar e entender agora este ponto aqui. Olha só, quando a gente estiver separando um verso, que a palavra, no caso aqui, ó, terminar por uma sílaba átona, que eu vou chamar aqui de VA, sílaba átona, tá certo? O verso com sílaba átona.
e depois o VT, que vai ser, no caso, para a sílaba tônica, tá certo? Então, T de tônica, o que é que a gente vai fazer? Vai unir. A gente não vai contar como duas, vamos contar apenas como uma sílaba poética. Lembrando, vocês têm que ter a palavra terminando por sílaba átona, quer dizer, a mais fraca, tá certo? E a palavra seguinte pode terminar por sílaba tônica ou também por sílaba átona, lembrando que seja uma vogal, ok? O que é que a gente faz? A gente une, junta, conta como apenas uma. Então, nesse caso aqui, observe que canta, a sílaba tônica seria can, o A que é o átono, é a sílaba átona, tá certo? E é vogal. E nós temos um Ozinho que também aqui é átono, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Vamos contar apenas com uma única sílaba. Então, 1, 2, 3, 4, né? 5, 6 e aqui 7. Ok? É difícil? O ponto que vocês têm que atentar é esse: quando a palavra termina por vogal e a próxima começa também por vogal. É um ponto que vocês têm que ter atenção, só lembrar dessa regrinha. E agora, e se a vogal for tônica da palavra? Imagine se aqui fosse tônica, por exemplo, e a próxima fosse átona. O que é que iria acontecer? Como diz aqui, a gente iria separar, no caso, contar como duas sílabas. Então, repetindo, se a palavra temos aí a sua última sílaba terminada por vogal for átona, tá certo? Junta-se com a vogal próxima. Se essa vogal aqui, última da palavra, for tônica, então, e a próxima começar por vogal, então a gente separa. Fácil? Vamos lá para a próxima. As aves, separo aqui, mais aqui, e aqui, o que é que eu faço? Eu junto ou eu separo? Será que se enquadra aqui? Vamos ver, né? O que aqui? O que é átono, é fraco o seu som. Se essa vogal aqui, se esse som vocálico é átono e aqui é vogal, então eu vou juntar, vou contar apenas como uma. Olha só, daqui para cá eu conto apenas como uma sílaba poética. Aí aqui mais uma sílaba, aqui mais outra, gorjei eu separo aqui, ó, então tenho mais outra sílaba aqui, ok? Então, vamos contar, 1, 2, 3, 4, né, 4, 5, 6, 7, 8, facílimo. Aprendemos essa regrinha aqui, que é o que geralmente a gente atrapalha. Você decorando, você memorizando, você aprendendo isso daqui, então você vai saber fazer a escansão de um poema. Esse é o ponto principal. Agora vamos para o outro, terceiro aqui, ó, para a gente voltar. Será que a gente já pode dizer o número aqui? Ou temos um detalhe aqui que a gente tem que acrescentar a essa informação que nós obtivemos? Então, olha o que é que diz aqui. No verso, você vai contar somente até a sílaba tônica da última palavra. Qual é a última palavra aqui? É Palmeiras. Então, qual é a sílaba tônica dessa palavra? É assim que você tem que pensar. Então, a sílaba tônica de Palmeiras. Se você quiser brincar, lá como os antigos vendedores de quebra-queixo, eles diziam: olha o quebra-queixo, troca por litro, garrafa e meia garrafa. Então veja que ele pega a palavra queixo e ele demora numa sílaba, diz queixo, queixo, olha o quebra-queixo. Okay? Então quando é quei, essa sílaba que demora é a sílaba tônica. Uma brincadeirinha que você pode fazer para você achar essa sílaba tônica. Então você troca agora quebra-queixo por Palmeira, por exemplo, e vai dizer: olha a Palmeira, olha a Palmeira, Palmeira. Olha só, essa é a nossa sílaba tônica.
Se aqui está dizendo que a gente vai contar somente até a sílaba tônica, então nós vamos contar somente até aqui. E vamos desprezar o que vier depois. Ô professor, e se vierem 2 sílabas? Despreza. Só vem até a sílaba tônica. Então agora vamos saber quantas sílabas poéticas tem nesse verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paramos aqui. Temos 7 sílabas poéticas. Vamos para a próxima? 1, 2, 3, 4, que a gente juntou aqui. 5, 6, 7. 7 também. Professor, não sobrou nada aí. Por quê? Porque qual é a sílaba tônica de sabiá? Olha o sabiá, olha o sabiá. Então, olha, eu demorei no A. Essa é a sílaba tônica, então a gente conta até a última aqui, ok? Depois, nós temos as aves. 1, 2, 3, 4, que a gente junta aqui. 5, 6, 7, 8. É 8 ou 7? Eita, e agora, o que é que diz a regra? Somente até a sílaba tônica da última palavra. Qual é a sílaba tônica? Gorjei, é gei. Então, 7 sílabas poéticas também. E agora vamos para o último verso dessa estrofe aqui, do nosso renomado Gonçalves Dias. Vamos aqui na 1, 2, a gente já conhece a palavra 3, 4, 5, 6. Eita, eu conto lá ou não conto, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, como é a última a palavra, ela é formada apenas de uma sílaba, ela é forte, ó, tem um acentão, então nós contamos e temos 7 sílabas poéticas também. É muito fácil. Uma estrofe daquele poema que a gente já viu. Então vamos lá, aplicando o conhecimento que a gente adquiriu aqui. Eu separo aqui Sol, Mi, Tó. Então vamos agora para um próximo treinamento, né? Agora de Gregório de Matos, nós temos o quarteto que a gente já viu daquele nosso poema preliminar. Então vamos continuar a nossa contagem para a gente sair craque e aprender definitivamente como é que se faz uma escansão de um poema. Digo para vocês, muita gente tem dificuldade de aprender essas regrinhas simples. Vamos aplicar novamente. Então temos aqui Sol, Mi, Tó. Vocês se sentem assim meio criança da alfabetização? Eu me sinto. Có, Mi. E aqui? Eu junto ou eu separo? Olha a complicação daqui tá. Lembre, começo a sílaba tônica é Mi, então só vai ser sílaba átona. Sílaba átona, ó, vogal átona, tá certo? E aqui pode ser tônica ou átona, então a gente junta. Pronto, juntamos as duas. Aí contamos aqui. Aí, Vó, Sol e Gabo. Né? Depois a gente conta quantos tem, né? Então vamos lá. Temos aí o Sá. Isso aqui tanto faz você deixar junto ou separado. Nós não estamos na regra gramatical, então não vai interferir na sílaba poética, viu? Aí regra, no caso por, primeira. Vamos dividir aqui os dois versos e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. E agora? Vamos para cá, só contamos até a sílaba tônica dessa última palavra, que é Gabo, que no caso é o Gá. Então nós temos, eu ia escrevendo 7 já acostumado, mas vamos aqui, 10.
10 sílabas poéticas. Desprezamos o bó, né, que é a sílaba átona. Vamos para a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Aí qual é a sílaba tônica? É mei. Então também desprezamos aqui o rá. Também vamos ter 10 sílabas poéticas. Vamos para a próxima. Já, lá, vão, duas, separa. Aí aqui o i e aqui. Juntamos ou separamos? O i é tônico ou é átono? É átono, é fraquinho. Se fosse tônico, tem um acento. Então a gente junta aqui. Então apenas uma. Aí agora temos essa complicação. Juntamos ou separamos? O esta não é está, se fosse está era tônico, como é esta é átona, então a gente junta também. Juntamos essas duas, tá certo? Olha só que bom exemplo para a gente ver. Aqui a gente junta porque está terminando por vogal átona e começando por vogal tônica. E o que é que está dizendo aqui? Quando começar por vogal tônica e terminar por átona, separa. Olha aqui, ó. Então essa para essa nós já vamos separar, porque aqui é tônico e aqui é átono. Entra, nesse caso aqui, vogal tônica com vogal átona. Separamos, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá e vamos ver se nós temos, será que mais 10 sílabas poéticas também? Primeiro, qual é a sílaba tônica aqui? É sei. No caso é sei. E a gente vai desprezar o rá. E agora a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas também. Olha a próxima. E aqui a gente junta ou a gente separa? Vogal tônica, ó, já, mais vogal átona. Então a gente vai separar. Então uma e aqui mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, e aqui juntamos ou separamos. Aqui no caso vogal átona e aqui também é átona. Então a gente junta, aqui a gente separa, separa e separa. E qual é a sílaba tônica de cabo? Olha, o K é K. Então a gente despreza o bó. E vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas também. Olha só mais um exemplo bom. Então temos aqui, não ficou legal, né? Porque a gente fez os rabiscos. Mas nós teríamos aqui também mais um exemplo, a gente passa para frente, nós estamos aprendendo a usar, temos esses pequenos contratempos, mas o importante eu acho que vocês, com esses dois exemplos, dá para vocês aprenderem aí, ok? Vamos para a próxima. Então, se a gente aprendeu a fazer a escansão, né, escandir o poema, contar as suas sílabas poéticas, agora a gente pode também fazer a classificação dos versos. Assim como a gente fez das estrofes, né, a gente tinha, de acordo com o número de versos, numa estrofe a gente fazia a classificação, a gente também faz a classificação dos versos de acordo com o número de sílabas poéticas. Então é assim. Se o seu verso tiver apenas uma sílaba poética, tá certo? Vai chamar de monossílabo. Se tiver duas, então dissílabo, trissílabo, tetrassílabo, pentassílabo, também chamado de redondilha menor, hexassílabo, heptassílabo, redondilha maior. Então, ó, o heptassílabo a gente lembra do Brasil, né? O Brasil está querendo ser na Copa do Mundo, ele quer ser heptacampeão. Cassílabo, uma oposição a isso aqui, enquanto esse é chamado de medida velha, o verso com 10 sílabas, só um momento, então é chamado de medida nova, mais erudita. Essas duas primeiras, mais popular,
e essa última aqui mais erudita, mais clássica, ok? Então depois com 11 em decassílabo, com 12 dodecassílabo, também chamado de alexandrino. E temos também com 14, que é chamado de esdrúxulo, por ser muito esquisito, muito raro a sua utilização, ok? Então vamos para a próxima. Também é obrigado a gente fazer um poema que a gente tenha sempre o mesmo número de versos ou de sílabas poéticas dos seus versos. Não, a gente pode fazer um verso com um certo número, uns 5 sílabas poéticas, depois o próximo a gente utilizar com 7, com 3. Então não é obrigado a gente fazer todos os versos com o mesmo número de sílabas poéticas. Então agora vem a pergunta: ô professor, será que para fazer um poema é preciso que eu faça todos os versos de um mesmo tamanho, uma mesma estrutura, uma mesma regularidade? Não, a gente tem o chamado verso livre, né? O que quer dizer o verso livre? É quando você produz o seu poema, ou o poeta mesmo produz o poema dele, quando você estiver na sua análise, e você perceber que um verso tem um tamanho diferente do outro. Então eles não seguem um padrão, uma regularidade, como a gente estava acostumado a ver com essa última análise, ok? Então vamos ver aqui. Nesse poema, teu leve peso. Quero sentir teus leves toques de sensibilidade em braços meus. Voar para a liberdade, onde eu possa encontrar o doce desejo de tua boca beijar. Andar por paraísos, castelos, até em estrelas tocar. Sem nenhuma timidez, beijar-te outra vez e nunca mais parar. É um poeta que eu ouvi falar nesse cabo aqui, deixa pra lá, dispensa a apresentação. É um poeta ralezinho aí. Então, nós vamos separar aqui e dizer: quero sentir teus. Né? Aqui a gente não separa. Então temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas poéticas. 1, 2, 3, 4. Será 4 ou 3? Qual a sílaba tônica? A sílaba tônica é tó. Então aqui nós temos apenas 3 sílabas poéticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ou 7. A sílaba tônica é dá, né? Então a gente despreza o de. E vamos lá, como a gente expressa aqui. Né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas poéticas. Próximo. 1, 2, 3, 4. Então, 4 sílabas poéticas nós temos aqui esse último verso dessa estrofe. Então, olha, 5, 3, 6 e 4. Viu a irregularidade? Então a gente vai chamar de versos livres aqui. E aí a gente pode sair fazendo toda a escansão, que assim, mais ou menos a gente já deduz que todos são diferentes. O poeta aqui não seguiu uma regularidade, um padrão para todos os versos. Ele variou. Qual foi a intenção aqui? Deixar o sentimento fluir, deixar a ideia fluir, a ideia como superior à regra gramatical ou à regra de produção do poema. Tá certo? Vamos ver mais um exemplozinho. Esse daqui, O Capoeira, do poeta Oswald de Andrade, foi produzido lá no século XX, 1920 e pouco. Esse poeta produziu esse poema. Olha só, o capoeira quer apanhar soldado. O que? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Se a gente for contar aqui, ó, a gente vai encontrar também versos livres, certo? Que já de cara, ó, a gente já percebe que o tamanho de um poema é muito diferente do outro, certo? Então, mais um exemplozinho de verso livre. Aprendido? Então, vamos aqui ver um próximo tema aqui, que é a rima. O nosso poema também tem rima. Agora eu posso dizer para vocês, será que é obrigado num poema colocar rima? Então primeiro vamos saber o que é rima.
Rima é a semelhança de sons no final ou no meio dos versos. Então, primeiro rima que essa semelhança sonora. Semelhança sonora é a palavra que tem um som parecido com outra palavra. Por exemplo, sabão rima com pão, né? Cimento rima com jumento, né? Crença rima com docência. Sofá rima com munguzá e por aí vai, né? Fácil rima, né? Então, vamos lá. Olha só pra gente brincar um pouco. Vamos ver isso daqui, Caju e Castanha, brincando com a história da sogra, né? Um vai defender que a sogra é boa e o outro vai defender que a sua sogra é ruim. Então vamos ver como eles fazem esse embate, a embolada, e vamos prestar atenção a isso daqui, ao som, a brincadeira sonora, a semelhança que eles fazem para tornar o seu texto mais atrativo, mais atraente, ok? Vamos lá. Um compadre meu chamado Alegria, disse que uma vez ligaram para ele e falaram assim: Alegria! Sua sogra morreu, rapaz! O que a gente faz? Embaçama, enterra, o que faz? Ou queima ela. Faz as três coisas, não facilita com essa velha não. Vamos ver agora, né? Como é que esses dois cabelos que vêm aí acham da sogra um e o outro. Vamos lá, Caju e Castanha! Ela é um anjo pra mim. Eu posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira e ruim. A minha sogra é boa, uma pessoa de brilho. Se eu preciso, ela ajuda. Não faz um livrezinho. Minha sogra de verdade, com toda sinceridade, me trata como seu filho. Eu gosto da minha sogra, quanto mais, muito melhor. Tem gente que puxa o saco, faz da sogra seu xodó. Se sogra for companheira, aí eu digo com uma alegria, me deixa vivendo. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira. A minha sogra não é santa, porque não tá no altar. Nunca reclamou de mim, só sabe me elogiar. Não vive de porta em porta, nunca gostou de fofoca, sogra boa assim. Minha sogra é altimada, se parece uma vareta. Em tudo mete o nariz, isso numa veia xereta. Adora esboço de terra, ela chega no inferno, assusta até o capeta. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira ruim. A minha sogra é uma joia, é uma barra de ouro, da tristeza minha pega. Ela vem me dar consolo, sogra boa igual a essa. Quem tem uma sogra dessa tem um enorme tesouro. Minha sogra me humilha no verão e no inverno. Fala que eu sou atrasado, quer ter um genro moderno. Essa peste faladeira, vou cobri-la na madeira e mandar ela pro inferno. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, que é encrenqueira ruim. E não tenho o que reclamar, minha sogra é muito bela. Uma coroa enxuta, parece atriz de novela. Se a filha não se cuidar, começa a vacilar, eu caso com a mãe dela. Hoje eu tenho uma sogra, mas preferia não ter. Se ela pudesse, mandava a polícia me prender. Falo e não é segredo, só você é o sucesso, manda essa praga correr. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. Posso falar mal da minha, Que é encrenqueira ruim. E não fale da minha sogra, que ela é um anjo pra mim. posso falar mal da minha, Que é encrenqueira ruim. Ok, então vimos aí a brincadeira, foi só pra gente relaxar um pouquinho e perceber a história do som, tá certo? Então agora vamos ver. Veja que a rima ela está sempre na última sílaba, ou quase sempre na última sílaba, né? Então é a última sílaba do verso rimando com a última sílaba de um outro verso. Então vamos ver esse daqui, ó. Veja que aqui eu tenho: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, foi Fernando Pessoa, um poeta português, que escreveu esse poema. Então nós temos aqui, ó, veja, dá para perceber que dor está rimando com, ou melhor, a sílaba dor de fingidor está rimando com a sílaba dor. O som pode ser igual ou pode ser semelhante. Já aqui, ó, esse ente, tá certo? Ó, de completamente, vem rimar
com o ente da palavra sente. Então, houve uma rima aqui. Isso é a rima, ok? Então, de acordo com essa rima pode estar, tá certo, empregada no poema, ou o poeta que você está analisando, ou você, quando estiver produzindo o seu poema, você pode empregar e brincar dessas diferentes formas aqui. Você pode fazer a estrutura AA e BB, tá certo? Vai chamar de emparelhada, e também não se preocupe tanto com essas definições, com essa nomenclatura. Pode brincar também assim, fazer AB, tá certo? Com AB, ou ABBA, ou ABCA, ou ABCD, ou a chamada interna. O que quer dizer isso, chamada rima interna? É quando, vamos imaginar aqui, que essa sílaba final aqui, só um exemplo, rimasse com uma palavra que estivesse aqui no interior desse segundo verso. Vamos imaginar que do tivesse aqui, finge tão do, sei lá, só para a gente ter uma noção, finge tão do, então finge tão do, então nós chamaríamos aqui de rima interna, certo? Não vai atrapalhar não, é só uma suposição se a gente tivesse a palavra dor aqui no interior desse próximo verso, ok? Então vamos ver como é que o poeta escreveu essa estrofe aqui, qual dessas rimas ele empregou. Então como é que a gente faz? Sempre o primeiro que a gente está contando, a gente chama de A, certo? Aí o segundo verso a gente vai chamar de B. Aí agora no terceiro a gente percebe, tá rimando com um desses dois aqui? Tá rimando com o A, primeiro aqui, então ele é igual, vai se chamar A também, ok? E agora analisamos o quarto verso, rima com algum dos anteriores, rima com esse segundo aqui que a gente já chamou de B. Se já chamamos de B, então vamos chamar esse daqui também de B. Então, qual foi das rimas empregadas? O ABAB. Então vai ser essa segunda aqui, ó. ABAB. A chamada rima cruzada. Ok? Muito fácil, né? Vamos brincar mais. Olha aqui, vamos invocar agora Luiz Vaz de Camões, um poeta lá do século XVI. Então ele escreveu esse famosíssimo poema Amor é Fogo, que ele diz o seguinte, ó. Então vamos deixar, vocês leiam aí em casa, ou baixam depois um vídeo aí no YouTube e ver aqui a declamação. É um lindo poema, é um poema que fala de amor e é muito conhecido. Vamos só ver a rima. Então a gente vê aqui, a gente chama de A, confere. Vou trocar aqui, viu? A cruzinha. Vou colocar vermelho. Então, vou chamar isso aqui de A, certo? Esse daqui vou chamar de B, ok? Aí esse daqui, ó, tá rimando com quem? Sente, rima com descontente, olha aqui. Então esse daqui eu vou chamar de B também. Já que doer, ó, vai rimar com V. Aqui eu chamei de A. Então aqui eu chamo de A. Opa, deixa eu passar um X. Então eu vou chamar de A também. Ok? Agora partimos para outra estrofe, ó. Então aqui vou começar novamente, ó. Vou chamar de A, tá certo? A minha segunda aqui não é igual à primeira, então eu chamo de B, tá certo? Essa daqui já vai rimar com essa daqui, ó, com a minha segunda, então eu vou chamar de B também, certo? E essa daqui vai rimar com essa primeira, que eu já chamei de A, então eu chamo aqui de A também. Okay? Então ele empregou aqui, ó, ABBA, ABBA. Vamos voltar para a gente ver. Então, qual foi? Cadê? Aqui. ABBA. Ele empregou interpolada ou chamada de intercalada.
É muito fácil, né? Vamos ver aqui outro poema bastante conhecido de Olavo Bilac, lá do Parnasianismo, escrito mais ou menos 1800, final de 1800, quase 1900. Então, muito conhecido esse poema. Baixem também aí no YouTube, vejam a declamação. E eu acho lindo demais, principalmente essa estrofe aqui, ó, quando ele diz: e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Mas vamos aqui para as rimas, né? Então, eu chamo isso aqui de A, certo? Essa daqui que não rimou com a anterior, então eu vou chamar de B, certo? Essa daqui rimou com a anterior, ó, que eu já chamei de A, então chamo de A também. Aqui, né, espanto, vai rimar com tanto ou entanto, né, que eu já chamei de B. Então, olha só a estrutura AB. Foi empregada aqui por Olavo de Bilac, ou melhor, Olavo Bilac, né? Eu estou meio perdido, que é muito chato aqui estar mexendo nessa estruturazinha. Mas, vamos tocando a bola para frente. Vamos para a próxima. Então, professor, é obrigado para ser poema, é obrigado ter rima. Lembra que no tópico, no início desse tópico, eu chamei a atenção para vocês disso. Então, a minha resposta é não. Claro que fica mais bonito o poema, nos chama mais atenção quando ele rima, mas você também pode fazer poemas, no caso, utilizando em versos sem um rimar com o outro. Ou ora rimar, ou ora não rimar. Você pode fazer sua brincadeira. Olha como esse poeta desconhecido, né? Esse rapaz aqui que eu nunca ouvi falar dele, como ele utilizou teus, veio rimar aqui com meus. Tá rimando nessa estrofe. Já aqui, ó, não tem rima alguma. Então, esses versos aqui, eles não rimam com nenhum desses outros versos. Então, empregou o verso chamado verso branco. Verso branco não tem rima, ok? Olha aqui para frente. Liberdade não rima com nada aqui. Encontrar vai rimar com beijar. Já desejo também não rima. Em desejo e liberdade foi empregado o verso branco. Paraíso, até e tocar não tem rimas. Todos versos brancos, né? Timidez, vez e parar. Olha só, timidez rima com vez. E parar não rima com nenhum desses, vem rimar com o verso da estrofe anterior. Mas deu sonoridade, né? Isso é o que importa. Então, vocês podem produzir poemas simples, poema que não tenha tanto aquela regularidade das sílabas poéticas, certo? Então, vamos para um próximo. Olha o capoeira, que a gente também já viu. Estou reutilizando até para ficar mais didático para vocês. Olha só, soldado não rima com que não rima com apanhar, que não rima com calçado. Então, um poema aqui que é feito somente por versos brancos, quer dizer, não tem rima. E mesmo assim é um poema. Por que eu digo e mesmo assim? Porque algumas pessoas mais tradicionais, mais conservadoras, gostam do poema somente se tiver rima, certo? E a gente pode ver que um poema pode ter qualidade literária e abrir mão do uso da rima. Ok, espero que vocês tenham aprendido até aí, tá certo? Depois vamos fazer um pequeno exercício para a gente aplicar e retirar qualquer dúvida, ok? Então, por enquanto, hasta la vista, baby.